Fala galera, professor Rian Gerais na área. Estamos aqui para mais uma questão de língua portuguesa. Hoje vamos falar de pronome relativo, um assunto cada vez mais recorrente em concurso público. Vamos lá? Vejam só. Abre uma dinâmica de transformação da sociedade que ainda não está visível em toda a sua profundidade e cujos desdobramentos vão muito além dos muros da casa. Nesse segmento do texto, há dois pronomes relativos cujos antecedentes são, respectivamente. Galera, presta bastante atenção. A questão destacou dois pronomes relativos, o que e o cujos. O que é o pronome relativo mais tradicional, que tradicionalmente pode ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais. Lembrando de um detalhe, todo pronome relativo faz referência a um termo citado anteriormente. Todo pronome relativo que introduz uma oração adjetiva que caracteriza esse termo. Por exemplo, abre uma dinâmica de transformação da sociedade que ainda não está visível em toda a sua profundidade. Olha a minha pergunta. Quem é que não está visível em toda a sua profundidade? Muita gente, nesse caso, pode confundir e achar que esse quê está ligado à sociedade. Por isso que nessa hora, para fazer uma questão como essa, é importantíssimo que você interprete a informação, interprete a frase para entender em relação a quem esse pronome relativo está sendo utilizado. Então me ajuda, vai. Transformação da sociedade que ainda não está visível em toda a sua profundidade. Gente, o que não está visível não é a sociedade, mas sim a sua transformação. Esse que retoma a ideia de transformação. Nesse caso, nós já temos duas opções que estão fora. A letra C e a letra D, porque ambas dizem que, como ele está pedindo respectivamente a quem eles se referem, a sociedade no primeiro termo é a transformação. O detalhe agora é saber a quem esse pronome cujos está sendo relacionado. Vejam só, gente. O pronome cujos é um pronome que traz consigo a ideia de posse. Ele estabelece entre os termos que ele liga a ideia de posse. Vou até aproveitar o próprio enunciado da questão para mostrar para vocês essa relação. Vejam só. Nesse segmento do texto, há dois pronomes relativos cujos antecedentes... Olha a minha pergunta. De quem são esses antecedentes? Não são antecedentes do pronome relativo? Então, esses antecedentes pertencem ao pronome relativo. Por isso que, entre esse termo, pronome relativo, e o seguinte, que é o antecedente, a banca utilizou o termo cujos, porque estabelece entre eles uma relação de posse. São os antecedentes do pronome relativo. Vejam só, abre uma visão dinâmica de transformação da sociedade, cujos desdobramentos vão muito além dos muros da casa. Que desdobramentos são esses, gente? Os desdobramentos da transformação que a sociedade sofre. Então, nesse caso, essa transformação sofreu desdobramentos. Então, mais uma vez, o pronome relativo destacado retoma a ideia de transformação. Volto a te dizer, não é uma questão meramente gramatical. Para fazer uma relação em que você identifica os termos a quem o pronome relativo se relaciona, você tem que interpretar, ir além da parte gramatical. Então é importante que você verifique a informação. Nesse caso, ambos os pronomes relativos retomam a ideia de transformação. Por isso que a resposta da questão é letra A. Ficou claro isso, gente? É uma coisa importantíssima que vocês lembrem o seguinte. O pronome cujo é um pronome relativo, assim como o tradicional que retoma a ideia do termo antecedente, estabelecendo entre o antecedente e o termo que aquele é utilizado, a ideia de posse. Então vamos lá. De quem são esses antecedentes? Do pronome relativo. De quem são esses desdobramentos? Da transformação da sociedade. Ficou claro isso, gente? Questão fácil, questão tranquila. É importante que vocês lembrem que cada vez mais o pronome relativo é um assunto comparado com o concurso público. Galera, vamos aos estudos. Um grande abraço, até a próxima.